Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Puro Malte. Hoje a pauta é comigo, estamos com a mesa repleta de integrantes aqui, completa. Tudo bem? Tá tudo certinho? É sempre constrangedor esse começo, É difícil né? começar, né? Foi. Como começar? Porque eu fico imaginando a pessoa que tá ouvindo em casa, de onde ela parou. Então ela começou o Puro Malte de onde? Aí você começa gritando, você começa mais tranquilo. Verdade. Não é? É verdade. Tá uma moda agora da galera começar já falando, né? Tipo, sei lá, já fazendo uma pergunta, Já né? começando. assim. Então uma vez eu tava na... E tem podcast que tem uma introdução, aí conta 3 minutos explicando alguma Puta, coisa. eu já fico chateado. Já dá aquela pulada. chato. Porra, meu, tem 10 minutos vocês não falaram nada, né? É. Tipo nós agora. Fala alguma coisa. Bom, no último episódio, eu fiz uma indicação de um podcast chamado Noites Gregas. Não sei se vocês escutaram. Eu escutei. Você escutou? Gostei muito. Tá gostando? Estou gostando. É. É bem grande, né? Não, é eterno, assim. Tem muito Deus, né? Tem pra caramba. Ele tá na Helena ainda, tem um monte de coisa pra contar. Mas desde então eu fiquei viciado, assim. Eu acho que meu sonho enquanto mortal seria visitar o Olimpo, tomar um néctar, comer uma ambrosia com os deuses e fazer... que é uma grande loucura aquilo ali. E por conta disso, nossa pauta de hoje vai ser descaradamente inspirada em mitologia grega. Muito legal. Pode ser? Porra, Vamos lá? adoro, meu. Uma das coisas mais legais que eu ouvi, que eu tô aprendendo muito, porque eu também não lembrava de muita coisa do que eu tô escutando agora, é um termo que o professor Cláudio Moreno conta bastante, fala várias vezes nos episódios, que é ubris. Uhum. Sabe o que é ubris? Orgulho. Ubris pode ser uma palavra para definir tudo que passa da medida. É a prática da confiança excessiva, do orgulho exagerado, da presunção, arrogância, insolência que com frequência termina sendo punida. O ubris era visto como algo que afastava as pessoas dos deuses e ameaçava a harmonia do universo. Muitos heróis gregos foram castigados por seus ubris. Na sociedade grega, o ubris era visto como algo perigoso e inaceitável. As pessoas eram ensinadas a evitar o ubris e sempre tentarem ser humildes. Mas é uma confiança exagerada ou é uma arrogância, assim? Eu acho que Tá meio misturado. é uma- meio tudo, meio assim. misturado. Tá. Então, a primeira pergunta vai pra Bia. Todo mundo pode Mas falar claramente sobre a isso. conotação é negativa. É negativa. Tá. É uma coisa Não que é uma a coisa sociedade grega não gostava. Bia, existe alguma situação da vida em que ultrapassar os limites é positivo ou isso é sempre negativo, é perigoso? Sei. Qual a resposta certa aqui? Não sei, eu acho que quem define o que é um limite, né? Então, tem essa história que a diferença da persistência e do persistente e do teimoso é se deu certo, né? Então, assim, o cara tentou 5 vezes fazer o canal da Mancha e não conseguiu. Nossa, teimoso, chato. Aí conseguiu, depois de 5 vezes, muito persistente, tipo animal, sabe? Então, eu não sei, eu acho que às vezes, sim, com segurança, tudo bem ultrapassar alguns limites, talvez. Acho que é importante até. Você é uma pessoa que respeita os limites? Eu acho que sim. É? Acho que estou super quadradinha, né? E você, Felipe? Me diz, como é que o excesso de confiança em si mesmo pode levar a decisões erradas e a consequências negativas? Eu sofro com bastante... Gostaria de conhecer essa Sei muito condição. você. Não, eu acho, assim, o excesso de confiança é uma tragédia, né? Nesse sentido de que a nossa natureza, ela é da desconfiança, né? Nas coisas, né? O empíricos não é um negócio chutado do nada, ele é um grego, inclusive, né? Os textos empíricos. Então, ele tinha essa concepção de você duvidar de tudo, né? Ele é um expoente do ceticismo pirrônico cuja ideia é assim, toda vez que você fala alguma coisa, todo argumento carrega em si imediatamente um contra-argumento de igual validade, de igual profundidade e amplitude. Então, acho que não pertence muito à nossa natureza o excesso de confiança, mas é da natureza humana um pouco, é um dos viéses comportamentais clássicos, né? E aí você vai numa direção, a Dilma, né? Tá convicta daquele negócio, vai em frente, não se belisca, não se questiona e vai na direção do precipício. Então, assim, ele leva, quando tomado o caminho errado, a consequências trágicas. Contudo, eu acho também que, como tudo nas coisas, na vida, a ambivalência, as coisas grandiosas, verdadeiramente grandiosas, acho que em boa parte delas derivou
de um ato de loucura Uhum. excessivo, né? O grande empreendedor, o grande, né, as grandes navegações, aquilo ali era um ato de loucura, né? A chegada à Lua, aquilo é um excesso de confiança, a SpaceX, aquilo é um ato de um cara, de um ego enorme, um ato de... Eu consigo, eu vou e tal. Então tem esse lado, ele é perverso, mas ao mesmo tempo ele traz a possibilidade de você, só a criatividade, a inovação, a disrupção, ela só vem por definição, ela só vem a partir da quebra de um limite, né? É um mal necessário, então. Não é Às vezes, necessário. acho que em alguns contextos eu acho que sabe? Eu acho também que o Rodolfo falou uma coisa uma vez aqui que eu me fiquei pensando há muito tempo. Que a gente precisa, todos precisamos de uma dose de auto-engano, né? Porque também se tudo você pensa demais, racionaliza demais, não teria empíricos, não teria, sabe? Não teria nada, né? Precisa, às vezes, não pensar muito, né? Sim, só E no que pode dar errado, porque tudo pode dar errado sempre, né? Não, e eu gostei muito da sua pauta, só fazer um elogio rápido aqui, antes de passar a bola, fugindo um pouco da sua pergunta. Mas é porque a gente tá carente, o mito tem uma conotação do sagrado, sabe? Uhum. E a gente tá perdendo, o casamento tem essa conotação ritualística, porque aquilo ali, ela dá essa conotação do simbólico, do mitológico, do ritualístico, do que assim, puta, aqui não dá pra invadir, entendeu? A gente tem um negócio entre a gente aqui e tudo tá profanado, sabe? Então a gente perdeu um pouco dessa capacidade mitológica, entendeu? Que é do sagrado. Então, que é um pouco do auto-engano. Que assim, puta, se você não der simbolismo às coisas, significado às coisas, tudo vai se perdendo. Porque no fundo é isso, né? Não tem sentido nenhum mesmo, é uma insignificância cósmica, é uma poeira enorme, então... Você já foi vítima de confiança excessiva? Cara, assim, de excessos já cometi. Já fiz muita bobagem. Mas não era a confiança excessiva, eu acho. Eu sou uma pessoa, aliás, eu sempre fui muito amedrontado. Eu posso até transmitir uma ideia de excesso de confiança, mas isso não é a minha natureza. Eu me belisco e eu tenho medo. Ao contrário, o meu grande driver, na verdade, é a insegurança e o medo e a preocupação. Não é o meu driver a confiança. Às vezes eu faço por medo de não fazer, mas não é excesso de confiança. Bom, já abordaram tudo aqui praticamente, mas só para dar um contorno um pouco mais, sei lá, tentar complementar, né? Óbvio que o excesso de confiança é ruim, né? Gera consequências ruins. Acho que principalmente para o indivíduo, né? Para quem tem o excesso de confiança. Às vezes arrasta os outros também, né? Mas uma pergunta legítima e tem a ver com isso que o Felipe falou. Putz, se a gente tá numa perspectiva darwinista, né? Por que ainda existem pessoas no século XXI com hubris? Acho que tem uma razão de ser, e acho que são os Elon Musks da vida mesmo, né? São essas pessoas que quebram as fronteiras e elas, apesar de poderem se machucar, né? Estarem expostas a riscos desproporcionais, elas geram benefícios coletivos. Então acho que faz sentido que essas pessoas sejam sobrevivência do mais apto também, né? Em alguma medida é um mal que é selecionado porque ele pode gerar benefícios coletivos gigantescos. Você falou de Elon Musk, eu pensei nele quando eu escrevi isso. Ao mesmo tempo que ele é tido como uma pessoa genial, tá levando a gente pra Marte, não sei, né? E agora ele também é vilão, porque a questão do Twitter, das coisas que ele fala, é uma dicotomia ali, né? Mas a hubris tem a ver um pouco dos arquétipos, né? Assim, uma coisa é o herói, né? E a sociedade precisa de heróis. Mas é a diferença do herói pro sábio, né? O sábio, ele não tem hubris, o herói tem. Então e por isso que o herói muitas vezes morre no final. O sábio não. O Luke Skywalker ali corre risco pra caramba, né? O Yoda tá lá quieto, né? Como é que faz pra gente cultivar a humildade e a moderação numa cultura que valoriza tanto a autoafirmação e a competição? Tem jeito? Tem uma receita de bolo? Cara, eu acho que assim, de novo, né? Eu tava vendo ontem o Bruno Fratos,
um podcast muito bom com ele daí. Como é que você treina a nadar rápido? Nadando rápido. Tipo, como é que você treina a ser humilde? Sendo humilde, sabe? Não tem jeito. Eu acho que é sendo humilde mesmo, não tem, sabe? Mas será que é nato ou será que a gente aprende a ser humilde? Não, acho que tem muito a ver com criação, mas embora de fato a sociedade é muito da comparação atualmente e tal, eu vejo cada vez mais pessoas questionando isso. Então eu penso muito nisso, assim, sabe? Eu abro todo mundo falando assim, no Instagram só tem pessoas felizes, mas pelo contrário, agora eu abro o Instagram só tem pessoas fazendo drama sobre si mesmas, falando que, eu tô aqui, mas na verdade nem é tão bom, sabe? Tem coisa mais cafona dessas pessoas que se filmam chorando e postam. Pelo amor de Deus. Nossa, não, mas tá rolando direto, muito. não? Pra caramba. Mas, cara, por que você fez isso, cara? Não, Drama, a porque eu dramatização. sou humano, que eu sou humano. Não, se você fosse, você não se filmaria, não é humano exatamente, isso. então, tá muito chato, que nem ontem eu li um artigo muito bom na New Yorker sobre o negócio do síndrome de impostora. Então ela falou com as mulheres que escreveram a tese, primeiro que não era síndrome, chamava fenômeno, impostor phenomenon, lá, que é diferente, então assim, já como é que fala? Como transforma numa doença e não era isso. E aí mostra a história de como essas mulheres têm mais de 80 anos hoje em dia, como que elas criaram essa ideia e qual que era o pano de fundo. Geralmente, dois tipos de história. Geralmente, ou uma menina, geralmente em mulheres, né? Que a mãe falava que ela não era nada demais, tinha uma irmã mais velha, ela estava sempre tendo que se provar. Ou o contrário, uma mãe que acha você muito máximo e você se confronta com um mundo que não te acha tão o máximo assim, né? Então é sempre esse confronto entre não sou o máximo, mas o mundo fala que eu sou legal. Tipo, o que eu sou, na verdade? E aí falava um pouco sobre como foi deturpado um pouco e todo mundo tem síndrome de impostor. Virou uma desculpa pra você pedir um elogio. Eu tenho síndrome de impostor. Não, imagina, amiga, você é ótima. Tipo, sabe, nem tudo é síndrome do impostor. Às vezes você realmente não sabe aquilo, ou às vezes é um problema estrutural que elas colocaram ali. Você transforma num problema individual uma questão assim. Ainda são os vieses da sociedade que não... Que a mulher ainda no mercado de trabalho ganha menos e o cara tem mais confiança porque também é criado assim. Então achei muito interessante. E aí tem já 2 pesquisadoras vindo e falando que isso não é legal e propondo uma nova ideia aí, que não é mais a síndrome do impostor. Mas o ponto aqui eu acho que a galera tá muito inteligente pra capturar, assim, um pouco as tendências. Então é isso. O negócio é ser humano. Me posto aqui chorando e amanhã é um biquíni, porque, na verdade, sou humana, mas sou gostosa, sabe? Então, é aquela coisa assim... Você nem é tão humana, nem tão gostosa. Deixa eu te dar um toque. Então, assim, é muito fake. Porque as pessoas tentando se fazer reais e aí se encaixar no que o pessoal acha que é real, fica fake também, sabe? Então, não precisa se filmar chorando. Não precisa falar que você tem síndrome de impostor. Tipo, para. Enfim. Não posta nada, né? É isso. Não posta normal, parar de postar. sei lá, sabe? Enfim. O mercado financeiro é um lugar também que tem bastante arrogância, né? Arrogância excessiva ali. Nunca reparei nisso. Como é que você enxerga isso? Passa longe? Não é só o mercado financeiro, né? E acho que algo pode ser estudado aí pelos sociólogos de plantão, mas de fato você tem alguns nichos profissionais em que a arrogância ela é um traço coletivo, né? Entre os médicos também, entre os advogados, né? Tem esse lance mesmo. Mas eu acho péssimo, né? Assim, boa parte da vida tem a ver com gestão de expectativa, né? Então, se você parte de uma dotação de humildade, você tende a ser mais premiado na gestão das suas expectativas, né? O arrogante também, ele tem um custo de carrego ali gigantesco, né? Pra usar uma expressão do mercado financeiro. Porque, no fim das contas, você sabe que você não aguenta carregar esse piano aí, né? Então, o tempo inteiro, o cara tem que ficar mostrando pra fora que ele é foda e na hora de pôr a cabeça no travesseiro ali, a realidade se equipara, né? Você, Felipe. Não, tem a história do hubris como arrogância, mas do negócio do orgulho, né? Eu acho que como treinar ser humilde, né? É tentar assim, quais são os seus valores, cara? Quais são as suas perspectivas de vida, entendeu? Porque eu acho que a galera tá lutando batalhas que não são pra ser... Não é que elas não deveriam ser vencidas, elas não deveriam ser disputadas, entendeu? Esse lance, bônus, né? Não, eu ganhei mais do que o meu colega. Cara, você tá nessa, sabe?
porra, é realmente um negócio assim, quais batalhas você quer ganhar? E veja coisas assim, cotidianas. Eu tô vivendo um negócio particular, né? Assim, porra, ai, tô aqui nessa briga com ela porque ela é petulante. Eu falei assim, cara, mas então eu tenho que mostrar pra ela que... E falou assim, não, você tá deixa ela achar que ela que manda, e tudo bem, você não precisa, sabe? A frase do Osho lá, que eu já citei 1000 vezes, né? De only losers can win this game. Assim, cara, perde essa, porque você vai ganhar no final, entendeu? Tipo, não é muito... Se todos vocês quiserem aqui comer um churrasco e eu quiser ir no italiano hoje, não é muito melhor eu falar pra gente ir num churrasco e todo mundo ser feliz na mesa do que vocês 3 virarem, sabe? O negócio, porra, meu... Olha, tenta ler a situação pela situação e não você no rolê, sabe? Então eu acho isso. Assim, eu não quero ir no japonês se só eu quiser ir no japonês e vocês 3 não quiserem. Esse eu acho que é um pouco do rolê do orgulho. Não vou pedir desculpa porque ela não... Puta, cara, você tá, né? Você tá sendo tão cafona, tão babaca que você não tá percebendo, entendeu? Acho que é meio isso. Assim, escolher ter a leitura de saber quais são as batalhas que você deveria estar jogando. Que assim, também tem uma banda ali que você transita, né? Eu tava lembrando que o Felipe falou isso, eu lembrei do outro extremo, né? Tive um amigo de faculdade que também, assim, o cara é o derrotado na vida, assim. E aí E ele faz questão de falar que é, ou não. É assim, puta, meu, ele tenta fazer as coisas, não deu certo, não... Nossa, aí passou, né? Foda. Furou o porão da humildade ali, né? Não, é que eu acho que tem que ter escolher as batalhas e por elas você briga também, senão você fica... Pô, tem que ter uma autoestima também, né? Faz bem. Só isso. Tá bom. Fala, Bia. O que você falou? Não, eu ia falar que... Mas não é mais mitologia? É, mitologia. Não, tá, não, que eu ia falar Não, pra... continua Ah, bom, o próximo Próximo mito. Tá. Próximo mito. O próximo mito que eu escolhi é a lenda de Prometeu. Vocês lembram do Prometeu? Pra quem não lembra, a história do Prometeu é uma das mais importantes da mitologia grega. E, segundo o mito, o Prometeu ele foi severamente punido porque ele entregou o fogo dos deuses para a humanidade. E aí Zeus ficou pé da vida, prendeu ele lá no alto de uma montanha para que ele tivesse o fígado comido todos os dias pela eternidade por uma grande águia. Essa história também conta com o irmão do Prometeu, que é o Epimeteu, e os dois são responsáveis pela criação da humanidade. E um dos aspectos mais relevantes é a questão da dualidade entre os dois. Um age com sensatez, discernimento, e o outro é impetuoso e age com... enfim. Mas também é uma história de sacrifício, de ética, de responsabilidade e de, acima de tudo, de coragem. Coragem. Uhum. E eu vejo um pouquinho dessa história em vocês 3. A história do fogo. De alguém levar vindo o me fogo. picar meu fígado todo dia, eu realmente, além do álcool... Eu vou chegar lá. Eu vejo isso na jornada de vocês. Então eu vou começar com o Felipe. Felipe, como é que você equilibra os seus sacrifícios físicos e até mentais com a responsabilidade de levar educação financeira para as pessoas, por exemplo? Cuidar da vida financeira de tantas pessoas. Não, primeiro, assim, eu não fico pensando muito nisso, na verdade. Eu não sei se eu equilibro bem também. Eu procuro fazer o meu trabalho ali da melhor forma possível. Nesse sentido, putz, o que dá pra fazer também, sabe? Não tem manual na vida, né? Então é um pouco disso, eu acho, assim. Você tentar encontrar o que você acha razoável. Eu tô tentando ajudar as pessoas, é isso, putz, o que dá pra fazer aqui, sabe? Por essas pessoas. E quando as encontro, tento ser gentil e cordial com elas. Agora, nem sempre dá, você erra, né? Você faz um monte de bobagem, o mercado é problemático e eu fico triste por errar e tal. E, pô, tá um período super difícil, né? Que é assim, porra, a bolsa cai, o cripto cai, a bolsa americana cai, o dólar cai também, então não tem hedge também, então só o CDI vai bem, né? Então não tem sido um período fácil nesse aspecto, assim. Mas é o compromisso de tentar fazer o melhor possível, né? Dentro do que dá. E nunca... E eu acho que a gente incorporou ao longo do tempo, acho que antes era uma ideia, pelo menos eu. O Rodolfo é muito mais sereno e sábio do que eu, talvez ele já tivesse isso desde o começo, mas eu não. Eu tinha como ideia essa história, e sempre defendi isso, né? Que as decisões... E acabamos de falar isso lá no BTG, inclusive, numa das conversas que a gente teve. De tipo, pô, você não pode julgar... Você tomou uma decisão quando você tinha aquelas decisões disponíveis ali, né?
Tem que ser julgada a decisão naquele momento, e não no resultado que teve, né? Então, assim, pô, você chutou um tiro, o goleiro bateu um tiro de meta lá no gol do adversário, a bola entrou, na verdade ele foi um imbecil, né? Vai bater 1000 vezes, só um vai entrar e deu certo, mas na verdade foi um erro. Então, só que eu sempre eu me julgava pelo resultado das minhas recomendações, e não nos momentos da decisão. E eu tô conseguindo transferir o que era antes uma racionalização um pouco mais por uma interiorização das decisões. Então, talvez eu tenha tentado equilibrar um pouco melhor por aí. Consegui finalmente responder. E as águias te atormentam todos os dias? Porra, todos os dias. Todos. Mas são os meus próprios demônios aqui. Os seus próprios demônios são piores do que os externos? Mas muito. Eu mandei, nessa discussão lá que a gente tá tendo em casa, eu mandei pra Gabi ontem uma frase do Nietzsche que eu não vou saber exatamente, mas ele, obviamente, além de tudo, ele escrevia muito bem, eu não vou saber replicar ipsis literis aqui, mas a ideia era que nenhuma pessoa pode destruí-lo mais do que você mesmo. Só você pode te destruir de fato, né? Os outros não têm essa capacidade. Então, acho muito isso. Bia. Eu gosto muito dos três, mas a Bia, pra mim, é uma das pessoas que é o maior exemplo de coragem que eu consigo ver aqui. Além de você liderar muita gente aqui na empresa, você também atravessa mares por aí, que é uma coisa que eu tenho muito medo. Você se considera uma pessoa corajosa? Acho que em alguns momentos sim. Em geral, não tanto, né? Mas em alguns momentos sim. Agora, eu estou pensando sobre essa história do Prometeu. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, né? Mas não tem paralelos com essa coisa assim, para existir então a humanidade, essa pessoa teve que ir lá e se sacrificar, ser eternamente, sabe, ficar sofrendo dor física. Muito parecido com Jesus Cristo, né? Eles comparam muito com o cristianismo também. A história completa é a criação da humanidade, né? Dos dois ali, mas eu acho que pode ser enxergado dessa forma também. E assim, é curioso isso, como tem que ter um sofrimento para ter um bem maior, né? Um bem maior, assim, a própria humanidade existir tem que não partiu de uma alegria, de uma iluminação, partiu de uma insubordinação, Então, no fundo, ele é um pouco um convite à rebeldia, só que médio, porque você precisa ser rebelde para as coisas acontecerem, mas você vai ser punido, né? Então, todos os outros vão se beneficiar disso, como a humanidade de Jesus Cristo ou de Prometeu. Mas quem fez vai ser punido, né? É uma imagem meio triste, né? Na verdade. Fala muito do conhecimento também, né? O conhecimento liberta, a ignorância é uma dádiva. O que você acha, Eu acho que tem isso. A Bia pegou em cheio ali, né? Os mitos da criação, eles são marcados pela violação de alguma regra, né? De certa forma, acho que faz parte da construção identitária da raça humana, né? De você querer se diferenciar da natureza, ou dessa figura idílica, assim, de um deus e tal, e por meio dessa diferenciação descobrir quem você é, né? Mas é um mito muito bonito, eu acho. E, enfim, pra mim ele tem um pouco a ver com meio give power to the people, né? Então, eu admiro muito essas... Pode ser no terreno corporativo ou qualquer outro, né? De, sei lá, Gandhi, né? Esses lances que às vezes, através de uma ideia, você pega um poder que estava restrito e democratiza esse poder, né? Esse acesso, poder, sei lá, direito. E óbvio, também com muita humildade aqui, pra lembrar da primeira parte da conversa, mas eu acho que a Empíricos, ela ainda tem, né? E teve uma participação importante, assim, no seu específico nicho ali de atuação, mas a gente sempre falou sobre isso, né? Que quando a gente começou, tinha muito essa visão que o varejo era tratado no mercado financeiro como algo menor, né? Então, se você tem uma empresa, sei lá, que presta serviço financeiro de qualquer natureza, para o varejo, você é um série B. Né? E se você é série B, o seu cliente é série C, então, né? E a gente sempre teve esse mote de, cara, por que o pessoa física, o investidor individual não pode ter acesso às mesmas ideias de investimento que qualquer engravatado de Wall Street, sabe? Então, boa parte do nosso uso da linguagem, né?
tinha a ver com isso, de levar essa ideia, que é uma ideia potencialmente ganhadora de dinheiro, para o dentista, para o veterinário, para o administrador, para todo mundo, né? E também muito preconceito associado a isso, que essa pessoa não vai entender, ela não tá preparada para... e assim, lógico que vai entender, né? O cara faz uma cirurgia de cabeça e não vai entender o que é um precatório, né? E pra mim o Prometeu, ele é muito isso, assim, né? O cara pegou o fogo ali que era do Olimpo e levou pra galera. E eu acho que tem uma simetria interessante também, porque ele passa a eternidade sendo picado, né? E tem que ser no fígado, porque se regenera e tal. Mas também a humanidade, por toda a eternidade, tem o domínio do fogo, né? Então, pelo menos equilibrou ali as... E só um comentário sobre o que vocês falaram, os mitos da criação tem a ver com alguém que sofre a punição para sempre. Talvez tenha a ver com essa penitência católica, né? E todo o pecado original, que nós somos, né? Santo Agostinho, todos nós nascemos culpados porque herdamos a culpa do pecado original. Talvez seja uma forma de disciplinar a humanidade, né? Que assim, o Prometeu sofreu por vocês. Então pega o fogo aqui, mas não faz bobagem com ele. Então tem uma certa coisa de... A culpa é um elemento disciplinador, né? O cristianismo também, Jesus... totalmente, é isso, né? Assim, Jesus sacrificou-se por você, né? Então, você deve isso a ele, cara. E o pecado original, e a ideia de que o temor de Deus, o temor a Deus é um tema caro, né? Então, você tem que... Se você não andar na linha, você vai arder no fogo do inferno. Vocês acham que a gente conseguiu chegar lá? Assim, a gente conseguiu levar o fogo pra humanidade? Estamos levando, né? Acho que... E, assim, nas coisas mais comezinhas, né? Porra, sei lá, direito a voto, pílula anticoncepcional, você poder pegar um Uber, né? Antigamente você andava de táxi só os ricaços da Paulista, né? Então... Nossa, meu sonho era pegar um táxi todos os dias. Tipo, nossa, eu andava de ônibus, eu vi o táxi e falava assim, cara, se um dia eu conseguir pegar o táxi todos os dias, eu nunca... assim, minha vida vai ser tão boa. E agora é impossível, mesmo. né, pegar. Não, hoje né, porque... Vamos passar para o próximo tema. Primeiro, pergunta do ouvinte, e é uma coisa importante também, que hoje a gente vai falar, é uma pergunta que chegou. Mas primeiro, mandar um beijo para Roberta Escrivano, que mandou mensagem ontem, que fiquei muito feliz. E para Moema Vargas, que fez um comentário no Instagram lá, ela é nossa seguidora, que também achei um barato, um beijo para ela. Pergunta do José Francisco, vocês viram essa? Chegou acho que ontem, se eu não me engano. Ele compartilhou uma experiência que ele teve, ele viajou para Buenos Aires, na Argentina, e falou sobre a surpresa que ele teve lá, que ele encontrou uma sociedade que parecia que estava tudo certo, estava aqui uma cidade segura, bem cuidada, com os moradores aparentemente desfrutando de uma qualidade de vida melhor do que a dos brasileiros. E ele falou ainda que do crescimento dos negócios na Argentina, apesar da inflação elevada. E ele finalizou com uma pergunta. Será que a inflação, segundo ele, seria algo tão devastador assim? E aí eu queria juntar esse tema com a questão do Lula e a guerra com Roberto Campos Neto. Vai. Eita. Puta, eu vou começar pela Argentina aí. Eu acho que, assim, primeiro que é legal a interpretação dele, acima de tudo, né? Antes de entrar em cientificismos aqui, porque, de fato, às vezes a gente acaba alimentando preconceitos estúpidos, né? Não vou pra tal lugar porque eu ouvi falar que... né? E, inclusive, o Brasil é muito vítima desses preconceitos lá fora também, né? Então, assim, você não vai ser esfaqueado no meio de Buenos Aires lá porque a inflação tá 80% ao ano, né? São coisas diferentes. Então, pô, se você tá afim de ir pra Buenos Aires, vai e acho que você vai se divertir, comer uma ótima carne ali, tomar uns vinhos. E legal demais, né? Agora, por que eu acho que também você não pode extrapolar a partir dessa impressão que ele teve? Primeiro que a inflação, ela gera uma desigualdade de renda brutal. Né? Então, se você tá no lugar acima da média, ele vai parecer maravilhoso, né? Porque o rico ele consegue proteger o poder de compra e investir em taxas de retorno iguais ou maiores que a inflação, em detrimento dos pobres que sempre têm o seu poder de compra corroído, né?
Então, provavelmente, ele estava ali, em Palermo, né, os melhores bairros ali de Buenos Aires, e tendo essa impressão do top 5 ali do país, né? Acho que se ele fosse para a periferia, e ele até citou, acho que também as zonas rurais, que acho que até pode ser mais neutro, mas se você for para Boca ali, né, eu acho que o bicho tá pegando, assim, que tá bem pior do que era antes. Então, esse é um primeiro componente. Aí o segundo componente, mais a ver com o país, né? Que, assim, a Argentina, ela é muito dolarizada. É uma economia muito dolarizada, né? É um país que depende bastante de exportações, que até tem uma economia doméstica relativamente pequena pro tamanho da população e tal. Então, isso acaba, de certa forma, blindando também um pouco os efeitos da inflação, né? Mas eu acho que, assim, impede que você esteja melhor. Segura a barra, por um lado, mas impede que você esteja melhor, né? Então, gera um equilíbrio ali que parece que as coisas estão melhores também, mas tá, de certa forma, te segurando. O Brasil vai virar uma Argentina, Felipe? A turma tá se esforçando, né? Mas acho que não vai, não. Na Copa do Mundo seria bom, né? Não, eu acho a inflação é bem problemática, principalmente nesses níveis que ela tá, né? 80 ao ano, isso realmente é trágico. Eu acho que o Lula tá cometendo um erro bárbaro de comunicação, na verdade, tá interditando um debate que poderia ser muito até construtivo. Eu acho que debater a meta de inflação numa perspectiva acadêmica, no momento em que o mundo é inflacionário, que o mundo está demorando para convergir para a sua média de inflação, você quer que o Brasil acelere a sua convergência para a mínima histórica da meta de inflação. Cara, talvez aqui a gente está indo no caminho errado. O mundo é inflacionário agora, né? Toda essa história do reshoring, né, de você trazer as cadeias produtivas para dentro, a desglobalização de alguma maneira, o fluxo imigratório que parou para os Estados Unidos, o Brexit, tudo isso é inflacionário e você ainda tem cadeias produtivas que estão desajustadas ainda por conta da Covid. Lembrar que a China estava fechada até outro dia. Então, você quer forçar um mínimo de inflação nesse momento? Talvez dá para dar uma segurada. Agora, esse debate precisava surgir dentro da academia, ou dentro do Banco Central, ou pelos PhDs. Ali, quando você vai, um político, e começa heroicamente, né? Não, vamos baixar na marra, de uma perspectiva não técnica e tal. Aí você traz a impressão de que você, no fundo, quer jogar para a torcida e que aquele debate não é técnico. E aí você elimina o debate, a possibilidade do debate técnico. Então, eu acho que o Lula poderia conseguir resultados muito melhores. E eu também não sou ingênuo aqui. Eu tenho a capacidade de entender que o Lula precisa de um vilão. Não vai ter picanha esse ano. Então, a gente precisa de um vilão. E o vilão é o Banco Central do Bolsonaro. Beleza, entendi. Mas assim, bate no Bolsonaro só, né? Não precisa trazer o Roberto Campos Neto, tá fazendo o trabalho dele lá. Então, eu acho que poderíamos debater a meta de inflação, mas acho que não seria um problema. O Sérgio Verlang falou isso essa semana, é o cara que criou o sistema de metas de inflação. Poderíamos conviver com taxas de inflação, metas de inflação um pouco mais altas. Não dá para ir para 3 nesse momento, eu acho que você vai matar muita gente. Estamos vivendo um credit crunch, né? Americanas, Oi entrando em recuperação judicial de novo, Light talvez vá, a Marisa já reestruturou, o resultado de Bradesco que saiu ontem foi uma tragédia, a deterioração da qualidade do crédito brutal. Então, talvez a gente pudesse esperar um pouco para fazer essa história. Agora, não desse jeito, né? A Gleisi Hoffmann falando que o cara tá jogando contra o país. Não tá nessa, entendeu? Vocês não são detentores do monopólio da virtude. O cara tá tentando fazer o melhor que ele pode lá também. E está acima da meta. O juro tá 3,75. Né, funciona dessa maneira. Tem uma instituição ali, que é o Banco Central, que preza pelo cumprimento da meta, que é definida pelo CMN. Então, o Roberto Campos pega a meta do CMN, põe no modelo e joga o juro onde precisa para cumprir a meta. E não está conseguindo. Foi o terceiro ano consecutivo que ele não cumpriu a meta. Então, coitado do Roberto Campos, entendeu? Agora, eu acho que o Brasil não vira Argentina, porque o Brasil primeiro que é mais conservador, né? Nessa história de conservar as instituições, tem múltiplos interesses, tem um tecido empresarial muito grande que impede essa história. O parlamento representa em grande medida esses interesses empresariais, até com uma relação que muitas vezes não é a mais republicana do mundo. Temos instituições que de alguma maneira funcionam, temos interesses do capital internacional aqui, para quem você deve importa, você deve para o próprio cara que vai votar em você, a dívida não é externa, a economia não é tão dolarizada, o patrimônio da Argentina, dos argentinos está em ouro e dólar, aqui não, está em título público brasileiro, a não ser uma elite ali que está os patrimônios estão na Pragma, nesses grandes family offices que o dinheiro está lá fora, mas fora isso, o brasileiro tem poupança em reais, né? Então isso mexe também com o quadro. Não acho que o Brasil vire Argentina.
embora os sinais não tenham sido muito bons nesses últimos dias. Você acha que o Roberto cai? Não, acho que não. Inclusive, eu acho que ele tem se mostrado, além de um grande técnico, no sentido do conhecimento técnico, científico da história, muito hábil politicamente. Ele, se você pegar, ele fez 2 acenos já, ele fez na ata do Copom, ele faz uma menção explícita ao pacote fiscal do Ministério da Fazenda, ao que o Haddad tinha pedido para ele faz, então ele entregou o que o Haddad pediu, ele fala, reconheço o esforço fiscal do Ministério da Fazenda, então foi um ato até de generosidade, de abertura do diálogo por parte do Roberto Campos Neto, e ele também está agora, parece, pelas notícias na imprensa, favorável a elevar a meta de inflação. Então ele tá... E aí o Lula tem uma saída muito fácil. Eu vou falar, ó, aquele cidadão, né, como ele se referiu ali na entrevista na Rede TV, aquele cidadão caiu na real, tá entendendo a importância do Brasil crescer, se desenvolver, então vamos ficar amigo aqui. Eu acho que o Lula, ele também... E vai no Roda Viva segunda-feira, né? O Roberto. Porra, que também é uma postura de abertura, né? Vai tomar porrada pra caramba lá e topou o convite, né? Nossa. E nesse meio, esse imbróglio todo, o que o investidor faz, assim? Chora. Vem comigo e chora. Não, eu não sei. O que faz? Tô tentando descobrir. Não, o juro vai ficar alto, né? Se vai ser 3,75 ou se vai ser... Pode subir mais? É improvável, pode, mas assim, não é o cenário mais provável. Se a turma continuar se esforçando muito nas barberagens, talvez sim, mas não é o caso agora. Deve cair menos do que poderia, porque o Lula fala, o dólar sobe, todo mundo desconfia da política econômica, o juro longo sobe, e aí você tem que dar aumento de juro, porque a perspectiva de inflação sobe e tal, mas não sendo isso, o juro deve cair. Talvez caia menos do que poderia, mas deve cair. Agora, vai ficar alto ainda, né? 12,5 com inflação de 5 é um juro real ainda de 7,5, é muito juro real, né? Então eu acho que tem que ter isso, mas ao mesmo tempo, tem que saber ler os sinais, e o que é sinal, o que é ruído. Eu acho assim, no final, vai acabar bem essa história. Bem assim, não maravilhosamente bem, mas ok. Entendeu? A gente sobe um pouco a meta, vem daqui a pouquinho o arcabouço fiscal, que vai ser razoável, não vai ser as mil maravilhas, mas também não vai ser uma tragédia, e a coisa se acomoda, e o Brasil tá muito barato, então acho que tem que ter esse pós-fixado, aí tem que ter alguma defesa em dólar, mas tem que ter um pouco de bolsa também, porque tá muito barato realmente. Não, é pra comprar pré ou não? Acho arriscado, né? Eu prefiro os indexados nesse momento, assim, puta, a NTNB pagando 6,5, lote, né? Uhum. E aqui, você tem, inclusive, alternativas em crédito privado, né? Tem aquela debênture de Enalta que a gente estava comentando. IPCA mais 9,60 isento. Putz, tem que aproveitar, né? A gente tem isso na Empíricos Investimentos. Temos. Boa. Tudo nosso, nada deles? Vamos lá? Pode ser? Sim. Se você pudesse viajar no tempo, você iria pro futuro ou pro passado? Bia? Pro passado. Passado. Algum momento específico? Eita. Não sei. Revolução Francesa. muito intelectual velha, né? Que ir pra Paris. Ai, que brega. Sei lá. Dorf. Eu iria pro passado também. Também, né? Acho que futuro dá medo, né? Saber como montar as coisas ali. E se você vai pro futuro e abre a porta do avião, lá não tem nada, né? Sim. O que você queria ver que você não viu? Putz, tem algumas curiosidades históricas, assim, tipo, como é que seria que era São Paulo no começo, Rio de Janeiro, sabe? Pegar, assim, meio década de 20 no Rio de Janeiro, deve ser um rolê legal. Não sei, eu acho que eu faria isso como primeira viagem. Felipão, pra onde você vai? Putz, acho que é anos 70 ali. Anos 70. Tem o lado ruim da ditadura, né? Mas, puta, aquele rock ali, aquela galera, o nascimento dessa contracultura, viver essa liberalização das coisas, assim, maio de 68. Acho que deve ser um negócio legal. E eu acho que essa história bonita, assim, de, tipo, a família jantando, reunida, sem celular, aquela coisa mais... O cara saía de casa, ele era um... Você saía de casa, você era um homem livre, né? Assim, cara, hoje não tem liberdade nenhuma.
não sabe onde você tá, que horas, é foto pra tudo que é lá. Não... eu saí de casa agora, eu sou um homem livre até eu voltar aqui. Eu vi um meme esses dias que mostrava uma pessoa, era saudades do tempo que a gente desligava o computador e ia viver a vida. Que, vou desligar o computador. Hoje a gente não faz mais isso, né? A gente vive 100% do tempo conectado. Esse mini estado de alerta sempre, né? Uhum. Algumas pessoas conseguem, alguns ficam sempre mais ligados, outros conseguem diminuir, mas você de alguma maneira sempre tem um fiozinho seu ali que você tá... Sempre. Um gasto de energia. Né? Eu iria pro passado, com certeza. Eu tenho vontade de conhecer muita coisa. A Grécia. Aí, né? Trocar ideia com o Prometeu lá. Nossa. Nossa, com todo Dá mundo. um pouco desse fogo aí, já tem demais. Já tem fogo demais. Eu, cara, definitivamente não precisava trocar uma ideia com esse cara aí. Próxima pergunta. Recordar a pior lembrança da sua vida todos os dias ou esquecer a melhor? Nossa, Isso. Pergunta ótima essa. muito boa. Eu pensei agora de manhã. Acho que lembrar todos os dias da pior é melhor do que esquecer a melhor. Porque eu acho que as nossas... essa é uma visão ruim minha, né? Que eu sou muito do passado. Mas eu acho que as nossas lembranças são a nossa vida. Uhum. Né? O que você... tudo que você tem é isso, né? Então, esquecer o seu momento mais feliz é muito ruim. E isso é muito mais, perder uma parte da sua alma do que lembrar da sua pior lembrança, que por pior que seja, também faz parte de você, né? E que talvez te torne mais forte. Se Sim. você aprender a lidar com a dor ou sofrimento. Não, a resposta da Bia é irretocável. Mas eu acho que a fisiologia nos empurra pro contrário, né? Você acha que, sei lá, você vai esquecendo das coisas, ou vai diminuindo o peso das coisas horríveis, mas segura mais as coisas boas, né? Você tem essa impressão. Até pela morfologia do cérebro, eu acho que rola um pouco isso, né? Porque o trauma é o não isso, né? O trauma é você não conseguir superar, não conseguir esquecer aquilo que é péssimo, né? Então acho que eu ficaria com esquecer o melhor mesmo. Felipe. Não lembrar. Porque eu acho que mesmo as coisas ruins, elas têm um amor fati ali. Aquilo é ruim, mas ao mesmo tempo... sabe, o nazismo ele não deve ser esquecido, né? Ele deve ser lembrado, né? É um pouco do... Uhum. As coisas ruins precisam ser lembradas pra você também... Até pra respeitar, sei lá. Vocês sabem qual é o momento mais feliz e o mais triste da vida de vocês? Não, preciso pensar aí. O mais feliz eu tenho um pouco de dúvida. O mais triste eu sei. Também. Mas vou guardar pra mim. Próxima pergunta. Ficar pra sempre sozinho ou pra sempre acompanhado? Como assim? Você vai passar o resto da sua vida pra sempre sozinha? Sempre com alguém do meu lado, todos os dias, 24 Pra horas sempre. por dia? Um monte de gente do seu lado. Um monte? Um monte. Bastava um? Mas nem pra dormir, assim, você não consegue nem dormir. Pra sempre. Nem pra ir no banheiro. Putz, é que sozinho é foda também. É ruim, né? Sozinho é ruim. Mas também cheio de gente pra sempre. Nossa, não dá, gente. Não dá. Não dá. Felipe. Sozinho. Cheio de gente é muito ruim. Não tem jeito. Você. Puta, eu acho que é acompanhado. Apesar de gostar muito de solidão, sabia? Eu gosto da solidão. Mas pra sempre? Se pudesse escolher quem... Mesmo assim, você vai cansar da pessoa se você ficar 24 horas por dia. Não, vai. Não, óbvio que vai. É pior. Não, já Aquela sabemos, pessoa que você ama, você vai Todo odiar. mundo casado aqui, tirando o Nelson. A gente sabe que cansa. Mas se desse pra escolher, seria melhor do que... Por último, ser um herói ou ser um vilão? Acho que, putz, se for esse herói aí que o Felipe descreveu, que é o herói, né? O herói original do ponto de vista narrativo, que faz umas merda, eu prefiro ser o herói. Porque também esse herói que nunca erra, daí é zoado, né? Herói. Por que você é vilão pra quê? Deve ser bom também ser vilão, Não, né? é claro, é legal, né? Lembra a Cláudia Abreu naquela celebridade? Era o máximo. Nossa. Outro dia, um meme muito bom da Fernanda Montenegro. Você viu esse no Instagram? Qual?
que ela fala assim, que era assim, o tipo de problema que eu quero ter esse ano. Aí ela falando assim, não tem voo direto de Atenas pra São Paulo, você viu? Eu tive que parar no Rio, eu vi que você tinha curtido. Eu tive que parar no Rio, pegar um trânsito, fui na classe econômica, meu Deus, eu não aguento mais, eu tô exausta. E era real? Ela é uma vilã. Não, é da novela. É da novela. Eu achei muito bom. Falei, cara, eu quero ser essa vilã, essa, tipo, louca. Sabe? Essas vibes. Nossa, meu grande problema. Assim. Vilã ricaça, sem noção. Tipo, sem consciência nenhuma. Seria legal também. Felipe. Não, se é de percepção, que todo mundo acha que, ou é o real? Não, se é a pessoa que faz mal ao outro, aí não. Não. No arquétipo, não. Talvez o vilão, porque o herói é muito mais vilão do que o vilão. Esse falso herói. Essa percepção do bonzinho. Eu até postei uma frase do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Que é o canalha é sempre amoroso. É sempre simpático. O canalha, ele tem esse ar de herói, entendeu? Pode olhar aí. Quem era o herói Jorge Paulo Lemann? Canalha, né? É isso, entendeu? Os bonzinhos cheirosos. E vai cair todo mundo desses muito, muito bonzinho. Então, na verdade, assim, porque as pessoas são como o Rodolfo falou, esse herói que não erra, na verdade, pode ver que tem cagada. Se você acha, como diria Luiz Felipe Pondé, se você acha que você é bom, você é mal, muito mal. Porque você não reconhece o seu lado escuro. Né? O médico e o monstro, essa história toda das ambivalências, yin e yang. Todo mundo Você precisa enxergar o seu lado escuro e domá-lo. Eu queria ser um misto, na verdade, herói e vilão. Mas vilão eu acho que é mais divertido. Herói é um pouquinho mais chato. Você tava falando do Noites Gregas lá e o professor ele destaca isso, né? Que a mitologia grega, ela é tão rica porque os deuses fazem merda, né? Isso aproxima muito as figuras divinas dos homens, né? Das pessoas normais Enquanto nas outras religiões, cara, você não tem a mínima chance de ser parecido com Deus, né? Você ajoelha ali, pede perdão, pede favor, mas você tá aqui e Deus tá lá longe, né? Dicas culturais? Vamos lá? Posso começar? Pode. Dá tempo aí? Bom, dica tá rolando agora a segunda edição da Semana do Cinema. Vocês viram isso? Que é R$10. Acho que praticamente todas as grandes redes de cinema no Brasil inteiro estão fazendo uma Semana do Cinema, ingressos a partir de R$10 com descontão para pipoca, então é muito legal. Vá visitar o cinema. Isso é uma coisa que o streaming nunca vai conseguir matar, né? A experiência de estar no cinema. E eu acho irritando com um monte de gente. Tô Exato. brincando. Vai até o dia 14. Começou dia 9 até o dia 14 em todas as redes Cinemark, Kinoplex, CineSystem. E ainda para quem gosta um pouquinho de história, eu vou sugerir o Instagram de uma historiadora e guia turística chamada Luciana Rodrigues. E ela se dedica a contar em pílulas ali no Instagram a história de Roma, da Cidade Eterna. É muito legal, Principalmente uma timeline que às vezes só tem porcaria, gente postando, chorando, essas coisas. Então é um pouquinho de conhecimento, vale a pena. O @ é Roma pra você. Ai, que legal. É bem legal. Deixa eu por último, que a minha dica cultural vai se transformar na minha pauta do próximo episódio. Eita. Cara, eu vi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Vocês viram? Ainda não. Puta, não consegui. Só tem agora Você viu? 9 da noite no cinema. Tô aqui com uma não dica. Tá no streaming. Ah, já tá? Pra mim tá com uma não dica. Cara, Framboesa de ouro. eu amei esse filme. Ele é muito louco, mas sei lá. Eu entrei num rolê de ácido ali e foi maravilhoso. Quem deu essa dica foi a Helena do time aqui de Social. E é muito louco. Eu vi o trailer com o Vitor Aeli, né, em Apau, tipo. E eu falei, cara, eu só vou ver porque a Helena indicou. Porque realmente ele é meio bizarro, sabe? É comédia, não? Porque eu vi o trailer e falei, nossa, acho que é zoeira. Meio maluquice, assim. Você tem que estar querendo, sabe? Tá. Tem que entrar ali, tipo, desencanar. Multiverso, sei lá. Tá Eu no gostei. streaming. Você lembra qual? Eu vi. Não, mas eu paguei. Tá, tem que... No YouTube, acho. Tá. Eu gostei bastante. Boa. E aí vai uma mais tranquila. Um podcast dos Sertões. Não sei se vocês já ouviram. Deixa eu achar aqui.
Sertões História de Canudos. É um podcast da Rádio Batuta. Muito bom. É de 2019, na verdade. Então eles contam a história do livro e de Canudos. Cara, muito bom. Os caras realmente fizeram um trabalho incrível. Foram lá pra Canudos. Muito, muito bem feito, assim. Episódios de meia hora, são 5 episódios. Gostei bastante. Legal. Felipão. Puta, eu não gostei, não consegui, Bia. Parei no meio, eu não sou de parar no meio, mas assim... Esse rolê metaverso eu já não curto, Eu tenho um pouco de assim, preguiça também. e uma mistura meio Matrix, meio que o Bill, assim, um rolê meio... não me convenceu, velho, não consegui, meu. Fui ver o Capela Sistina ali no Miss Experience, muito legal, realmente impressionante. Eu como, né, um caipira provinciano, nunca fui à Capela Sistina, então... Mas tive uma mini experiência ali turística, caipira, vai contando a história toda e tal. Realmente impressionante, bom programa de domingo para a família. Vai lá na Capela Sistina, no Miss Experience ali, e depois almoça no Eculi, na rua Cotoxó, e pede um bom vinho a ser escolhido pelo meu querido amigo Washington, que está em forma, emagrecendo. Já perdeu 25 quilos, disciplinadíssimo. Vi um outro filme, também é uma não recomendação, porque é um filme horroroso, mas assim, puta, para determinada situação, eu vou descrever essa situação, que é, se você brigou com a sua mulher e estão os dois se odiando, mas querendo reatar e precisam ver um negócio bobagem, isso é uma bobagem, é um lixo de filme, mas é engraçado porque o Jonah Hill é muito engraçado e o Ed Murphy também. E o People está no Netflix, é uma bobagem, previsível, assim, pra caramba, mas... Dá pra dar umas mini risadas, muito bobo, mas vale. E aí um outro que esse é muito bom, é a verdadeira dica, é um filme antigo também, mas é Jim and Andy, que é o documento... Acho que eu já dei essa dica aqui. Putz. Do Jim Carrey. Jim que ele Carrey fala fazendo que ele Andy Kaufman. meio que surtou ali, né? Verdade. Muito bom. Legal. Esses filmes previsíveis são bons, às vezes. Eu vi aquele da... Na época do Natal, eu gosto de ver filme de Natal. Porque sou vendida pros americanos mesmo, foda-se. Sabe essa coisa? Ai, Natal não é neve. Meu, que saco, sério. Deixa eu gostar da neve, sabe? Eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Corta essa risada louca. Não, essa risada ficou maravilhosa. Deixa a risada. Ela aí. E aí eu vi um da Lindsay Lohan muito ruim, que é esse, sabe? Tipo, ela gosta do cara que é rico, mas ele é idiota. Aí tem um pobrezinho, que ele que é bom. Aí no fim ela fica com o pobrezinho. Ai, gente, é muito bom isso, sabe? Essas coisas nunca vai acontecer na vida real, minha filha. Você jamais vai ficar com o dono da pousada, mas é legal acreditar nisso, né? Enfim. Da hora. Bom, tem uma dica aqui trazida da Roberta Scrivano, também, pra quem está com saudades. Linda. Que é uma HQ, chama Pele de Homem, que ela recomendou lá pra livraria, já está no nosso acervo. Que é uma história de uma mulher meio... Não sei exatamente o período, mas parece ser meio era medieval, assim, que os casamentos eram combinados, né? Então ela conhece o noivo já pra casar, assim. E aí uma tia dela, né, sei lá, madrinha dela, ela tá chateada, né, porque eu queria ter conhecido o cara um pouco antes, pelo menos, né, sei lá, um dia antes, mas... Aí a tia, não, vem passar aqui uma semana comigo na minha casa, pra você espairecer um pouco e tal. Aí já chega lá, a tia dela tira uma roupa de homem de uma caixa, um negócio meio mágico, assim, que daí ela veste e ela vira um homem. Pra ela saber porque a noia dela, assim, cara, nem sei o que é um homem, como é que eu vou casar? E aí ela começa a dar uns rolê com essa roupa de homem aí e coisas incríveis acontecem. Que louco. É bem legal. E estou lendo Americana, um dos livros preferidos da Bia, estou adorando. É o último da Chimamanda, ela que trate de escrever alguma coisa logo, porque é um trauma acabar de ler todos. E a minha última dica, que a pauta é minha do próximo, né? Que eu vou sugerir aqui para ser o nosso próximo episódio. É uma série, né? Um podcast que tá ali como exclusivo do Deezer
que é mais um desses aplicativos aí, né? Tipo um Spotify da vida. Que é apresentado pela Fernanda Torres e chama Playlist da Minha Vida. Então ela chama ali pessoas ilustres para construírem a playlist da vida delas, conversa sobre a playlist. O primeiro episódio é com o D2, maravilhoso. E aí eu queria convidar vocês a escolherem, cada um de nós aqui escolher 3 músicas que marcam as nossas vidas. Não são necessariamente as suas músicas preferidas, né? Mas sim as músicas que contam narrativas da sua vida, né? E chamar também os ouvintes para mandarem as suas músicas. A gente faz o próximo episódio sobre isso. Cara, você não vai acreditar, mas acabou de rolar uma sincronicidade bizarra. Eu estava quando eu ia fazer a pauta, eu iria perguntar a vocês quais eram as 3 músicas da vida de vocês. Eu já tenho as minhas 3 músicas. Caraca. Te juro realmente que eu estava com essa pauta. Segura aí, então. Não, vou segurar, mas assim, achei bizarro o que você falou, porque era exatamente muito lindo o que acaba de acontecer aqui. Que legal. Muito bom. Beleza, se você quiser participar, pode mandar e-mail pra gente, pro puromalte@empiricus.com.br ou mandar WhatsApp 11 94 146 0690. A gente volta semana que vem. Tchau.